eu vou liberar o link do Hotmart, para poder ter acesso a resto da vida, tá? E fica bom. Tem uma aulinha bônus que eu coloquei lá que eu fiz com a Luana, que é a nossa próxima aula sobre sacerdócio. E é top, é top. Legal se vocês conseguissem ver ela antes, que a gente pulava essa aula e botava alguma outra aula no lugar, ganhava um tempinho, sabe? Esse é ótimo. Nossa, vocês viram o cronograma lá? O que vocês acharam nas aulas? Achei ótimo, as 12 aulas, perfeito. Achou legal o cronograma, Gabi? Ô, Dani? Eu não vi o cronograma. Tá no grupo? Tá no grupo. Não vi, desculpa. Não, tá em casa, fica tranquilo. Eu gostei bastante também. E vai funcionar. Nas próximas aulas a gente tende a entrar em algum assunto sobre... Falar hoje sobre os ministérios, na próxima aula sobre o sacerdócio, complementa um pouco dessa aula, e na outra aula eu vou falar dos dons do Espírito. Oh, isso é bom. Depois a gente vai entrar sobre o mundo espiritual e o que tange o mundo espiritual até o final da nossa aula, nosso discipulado. Uhum. Bom? Thales, eu depois sugeri de você divulgar, né, nas suas redes sobre o discipulado, para você conseguir alcançar mais pessoas, né? Nós vamos fazer isso. Se autorizar, a gente tira foto e posta, entendeu? Pode, vamos fazer um selfie hoje bacaníssimo. Isso. Porque isso é bom, entendeu? Postando. Comentam lá, dá uma incentivada, vai ser legal. Isso. Mas assim, Gabi, Dani, o intuito não é vender isso aqui, não. Isso aqui é o intuito. É alcançar vidas, né? Formar vocês. Uhum. Dani, de verdade. Eu acho que para toda a vida a gente vai ter um objetivo principal. E o objetivo principal desse discipulado não é nem alcançar vidas de uma maneira geral, mas alcançar a vida de vocês. Dos que estão próximos a mim e dos que de alguma maneira estão envolvidos com o que a gente faz aqui. Alcançar as outras pessoas vai ser uma consequência inevitável e a gente vai fazer. Né? Pelo valor que a gente está agregando aqui, pelas coisas que a gente tem liberado, que a gente tem conseguido alcançar em Deus através desse discipulado. Mas eu tenho sido muito confrontado com isso. Eu tive um papo bom na semana passada com o Thiago em relação a isso, sobre os ministérios, sabe? Deus fala comigo de uma maneira muito forte que, apesar da minha carne falar o contrário, né, na minha ansiedade falar o contrário, mas Deus fala comigo de uma maneira muito forte que a gente não tem tempo para perder. Sabe? É uma revelação muito forte que eu tive, né? Nós não temos tempo para perder e que cuida das coisas de Deus, que ele vai das minhas ele toma conta. Acelera aí, porque a gente não tem mais tempo para poder perder em relação às pessoas, sabe? E isso foi muito legal para mim. Então, assim, foram 2, 3 semanas aí de muito aprendizado, de muita revelação em relação a isso. Me fez bem satisfeito. Tá bom? Amém. Assim, bem-vindo. Todo mundo que tiver com esse objetivo principal de vir, de entender, de aprender, de absorver o que a gente está falando aqui, vai ser maravilhoso. Não pelo recurso que a gente vai acumular, mas pelo entendimento da palavra mesmo, pelo objetivo do discipulado. Eu postei no meu Instagram, a Tati comprou o curso, postei lá no grupo, né? Aí eu postei no Instagram e um amigo meu mandou assim, ó, o que você está vendendo? Eu quero. Mandei a foto. Qualquer coisa, fala discipulado, eu falei, eu quero. Isso é muito legal, sabe? Assim, é o valor que você tem para ele, né? Acho que não tem nada com isso, sabe? Eu acho que isso sei lá, edificação de Deus de ministério, sabe? Resposta de oração, porque um dia na vida eu quis ser relevante na vida das pessoas, né, em levar a palavra, sabe? Fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa por alguém. E Deus tem realizado isso através da minha vida e tem me deixado muito feliz. E é bom. A gente também passa por tudo que eu falo assim, ó, a gente que se dispõe a liderar alguma coisa e a fazer alguma coisa em relação a isso, também passa por uns perrengues na vida aí e é gostoso pra caramba. Dá valor às lutas, às dificuldades. Tem hora que dá vontade de chorar, mas... Nossa, às vezes chora, tem hora que chora. Ai, pois é, eu tô com dificuldade disso, viu, Thales? Eu tenho muita dificuldade de chorar. Eu choro raramente, né? Assim, eu sou hiperracional, né?
eu racionalizo tudo. Dificilmente eu emociono como um pouco. Bem oposto isso. Mas às vezes tem jeito, não. E às vezes é bom, né? Porque limpa. Não sei se vocês conhecem a Leica lá da igreja. Uhum. A Leiquinha, ela pega... Eu fico brincando com ela, que ela fica igual o 007, né? Ela vai de quebradinha, ela vai escondidinha assim, aí boia o menino, ela vai, pega a menina e começa a orar, e a dor já desmonta, né? Desmonta na hora. O modus operandi dela é esse. Amém. E se já ela aproximando de mim assim, eu já procuro a menina que estiver mais perto de mim, que ela só olha para a mulher, já sai de perto e ela pega. Deixa. Gosto dela, eu encho o saco dela por causa disso. Ontem fui eu e a Bruninha, né? Ela pegou nós dois no caminho. Legal. Você achou um jeito de me pegar, né? Porque você só olha para a mulher, aproveitou que eu tava com a Bruna e falou com a gente. Amém. Foi muito legal. Deus tem cuidado e tem sido muito, muito bom. E isso, o Dani, já é tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Isso é a formação do nosso caráter, sabe? Formação do nosso ministério. Porque, de fato, cada dia mais que passa, eu testifico isso, que é as dificuldades que deixam a gente mais forte. Não tem jeito. E esse meu lado racional ainda me faz pairar um pouco em cima dessa dificuldade emocional. Pairar no sentido que eu digo assim, eu não penso nisso. Eu consigo manter um foco. Eu consigo... apanhei uma vez. Apanhei duas. A terceira eu já não sofro mais. Eu já aprendi como é que as coisas acontecem, como é que Deus está trabalhando, como é que Deus está fazendo. E às vezes aparece alguma coisa próxima em relação a isso, tipo assim, eu quero dizer, eu tinha uma expectativa de alguma coisa e não cumpriu. Mas aí cumpriu alguma coisa diferente e o Espírito testifica em mim que era Deus que queria fazer. Aí acontece de novo, eu sou frustrado para Deus fazer uma coisa que Ele quer. A terceira vez que eu sou frustrado, eu já nem ligo mais. Você sabe que é Deus que está fazendo. Aonde que Ele vai fazer, onde que Ele vai compensar aquilo ali, da maneira que Ele está querendo fazer. É isso que eu fico pensando. Porque Deus chama a todos, Dani e meninos, Deus chama a todos para cumprir, para fazer parte de um corpo, né? Nós somos corpo. E onde Jesus é o cabeça, e aonde existe um Deus Pai, que é o Deus de todos, que é o Pai de todos. É o Pai do corpo, que é o Pai do cabeça. E assim como os nossos corpos, eu costumo dizer que tudo que acontece na Terra, assim, tudo que tem na Terra é uma cópia, não sou eu que digo, tá? Isso é bíblico. Mas que, por exemplo, os relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, são uma correlação para que a gente consiga entender o que é um relacionamento com Deus. Sabe? Um casamento é uma correlação para que a gente consiga entender o que é a espera do noivo pela noiva, sabe? A espera de Cristo pela igreja. O Deus cria o tempo. E através do tempo, a gente consegue entender o que é um Deus eterno. Sabe? Não tem como falar de eternidade sem falar de tempo. E todas as coisas são uma correlação do que acontece. E o corpo é uma correlação do que são os ministérios, sabe? Como cada parte do nosso corpo tem uma pequena função, por maior que seja em conjunto, ou por menor que seja de maneira individual, a gente sabe que tudo parte de um átomo, né? Ou, na verdade, agora o átomo é divisível, tudo parte de partículas menores do que um átomo. Mesmo para formar uma célula. Uma célula é uma pequena parte do nosso corpo, mas que tem uma função muito importante. Que sozinha ela não é nada, ou praticamente nada. Mas trabalhando em prol do corpo, por menor que ela seja, ela se torna muito importante. Porque uma pequena célula que não tem função praticamente nenhuma, é praticamente insignificante no corpo, mas também uma pequena célula, quando sofre uma mutação, ela sofre uma transformação mal feita, ela pode causar um câncer. Ela pode gerar um câncer na gente e pode matar o corpo inteiro. Uma pequena célula que muda, que se transforma de um jeito diferente. E dessa maneira também é a nossa vida, e dessa maneira são os ministérios dentro do corpo de Cristo. Não só dentro da igreja, mas dentro do corpo de Cristo. Né? A igreja é exaltada, a igreja é levantada sobre um alicerce que é Cristo. Né? Apocalipse 2 fala que ele é o que caminha, que tem as 7 estrelas na mão, e que caminha no meio dos candelabros, né? E os candelabros são as igrejas. E é ele que é o cabeça disso, a igreja é alicerçada nele. E tudo isso que é estruturado por ele para que as coisas aconteçam e sejam formadas.
e que tudo se cumpra da maneira que tem que se cumprir, né? Que o corpo dele aconteça, esse movimento de um jeito harmônico, para que, assim como o nosso corpo, as coisas fluem e aconteçam. E é sobre isso que a gente vai falar. Vai conhecer hoje sobre os ministérios do corpo, da igreja, né? Os ministérios do trabalho, da obra de Deus. Primeiro ponto que eu quero abordar é que a obra continua sendo de Deus. A obra é sempre dele, João. A obra não é nossa, sabe? Então, se a obra é dele e ele não precisa que ninguém faça a obra por ele, mas ele precisa que pessoas se disponham para que a obra seja feita através delas. Então, eu quando me levanto para poder fazer alguma coisa em nome de Deus, em nome de Cristo, não faço para ele, não faço por ele, mas permito que ele faça através de mim. E é por isso que a gente se frustra tanto no ministério, nas obras, na igreja, nas coisas que a gente tenta fazer, quando a gente tenta levar a palavra para alguém. Às vezes a gente acha que consegue fazer e chega lá e dá um vexame danado. Muitas vezes a gente acha que não é possível, a gente não é capaz de fazer, chega lá e as coisas todas acontecem. Porque ele te frustra para que os planos dele se cumpram. Porque se é dentro da sua capacidade que você vai chegar lá e exercer alguma coisa, você não precisa do favor dele. Mas quando você entende que você não consegue fazer e é necessário que ele faça através de você, a glória, a honra é toda dele. Você sabe disso, que não é você quem fez, mas é ele que fez todas as coisas. Então, assim, geralmente o chamado ministerial é para uma coisa que você nunca imaginou que aconteceria. Uma coisa que você nunca imaginou que você seria capaz de fazer. Pensa, Dani, o João Lucas como um palestrante top para poder falar e mover uma galera, tipo, 1.000 pessoas numa noite. Amém. Interagir com isso, se levantar para isso. É isso que Deus faz. Pega uma pessoa que não tem característica, tem timidez, e coloca como um leão na frente da galera. Pega a Dani, o João, que é descolada, que fala pra caramba, advogada, acostumada a se relacionar com pessoas, e coloca ela para tratar, às vezes, uma pessoa de maneira individual, levar um tratamento individual, minucioso, uma coisa menos prática, uma coisa menos automática, talvez porque ela já é acostumada a fazer algumas coisas automáticas na força, no calor e na habilidade de fazer isso para muita gente. Uhum. Você é uma pessoa mais prática, uma pessoa que gosta de cortar caminho e, se possível, falar uma vez só para um monte de gente. Mas, talvez eu chamo de uma pessoa só, sabe? De consolidar alguém. Não sei, eu falo, dando exemplo assim, o Thiago, assim como o João também é mais tímido. Mas o que a gente tem em comum, galera, é que nós temos uma sede danada de fazer. Ô, Thales, e outra coisa que você falou, glória a Deus por isso também, né? Que independente do que, isso eu tenho ouvido muito, independente do que você foi chamado para fazer, ou de como você serve, ou o que você faz, desde o ato maior e o ato menor, eles têm a mesma, assim, o mesmo valor para Deus, né? Tem o mesmo valor que é feito, independente de qualquer coisa, né? Então, eu tenho observado isso e vejo, igual, às vezes, poucas coisas, igual, por exemplo, uma mensagem que eu mandei essa semana da consolidação, a pessoa não me respondeu. Aí eu fiquei assim, meio negócio, mandei mensagem até pro Jean, falei, não, cara, mandei mensagem pro menino, não me respondeu nem nada, que eu tava doido pra falar com ele, né, falar as coisas com ele. Aí o Jean falou, não, cara, é assim mesmo, velho, é desse jeito, mas tem que continuar fazendo, porque uma hora vai chegar alguém que você vai conseguir conversar com ele, uma pessoa que você vai conseguir conversar com ele, e às vezes você vai ganhar essa vida para Jesus. E é isso que é assim que funciona. Então, tipo assim, eu acho que qualquer coisa que você faz tá no caminho certo, né, Thales? É isso, velho. Tá perfeito. Amém, exatamente. E eu te explico por quê. Dentro do seu corpo, não dá para você eleger qual órgão é mais importante. Em todos os órgãos existem funções diferentes. Sabe? E mesmo que vocês, a não ser óbvio, o cérebro, a cabeça, né? Então, assim, o indispensável, o essencial é a cabeça, que é Cristo. Todos os outros são necessários de maneira igual, assim. Tudo bem, você não pode ver sem um coração, mas pode ver sem um rim. Óbvio, mas cada um tem uma função que, se o rim não estiver lá para fazer, nenhum dos outros órgãos trabalha de maneira correta. Eu falei, eu quebrei um dedinho. A dificuldade que eu estou percebendo de fazer algumas coisas porque eu não consigo firmar a mão por causa de um dedinho.
Você fala, caramba, você só vê o valor que isso tem quando a gente não pode usar, quando a gente não tem. Sabe? Então, assim, todas as coisas têm o mesmo valor para Deus, João, porque todas as coisas são importantes de maneira individual, sabe? É individual. Cada trabalho, de cada célula, de cada informação genética que a gente tem dentro do corpo é importante, porque cada informação, cada partícula é capaz de levar uma informação necessária para o aperfeiçoamento do corpo. Entende? Sim, entendo sim. Desse chamado para servir. Né? O que é o serviço? A gente já falou algumas vezes aqui que o culto é o serviço. A gente cultua quando serve e serve quando cultua. O culto não é um momento que a gente senta para poder ouvir, para poder louvar, para poder... Eu acho que essa é uma forma de culto, mas que também não sei se é a maior. Cultuar é quando a gente serve, sabe? E é o serviço que te move, é o serviço que te chama, é o serviço que te dá casca, que te dá músculo para poder enfrentar mais uma etapa do serviço, mais uma etapa do dia, mais uma etapa da vida com Deus, da nossa vida pessoal. É o serviço. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente amadurece, que a gente sofre para que a gente consiga amadurecer. Tá? Servir é o primeiro ponto, que o serviço é um chamado, gente. Servir o ministério é um chamado do Espírito Santo. É um privilégio do Espírito Santo. Uma coisa que o Espírito Santo faz que te convida. Lá em 1 Coríntios 12, fala sobre isso. Ora, a adversidade... Não é isso, então. Aqui embaixo, ó. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fosse chamado. Vocação do grego vai falar como um chamado, um convite para uma festa. Sabe? Um chamado, alguém te convida para fazer alguma coisa. Te dá o privilégio de ir e fazer alguma coisa junto com ele. Tá? E o chamado é como se fosse convidado, como se fosse imputado alguma coisa a você. Então, assim, vocação é um chamado. Vocação é um convite. Vocação é um privilégio que você recebe para poder exercer alguma coisa ou na vida de alguém. Tá? E o chamado é aquele convite que, na verdade, a palavra do grego, vocação e chamado, é chamado e chamado. Mas no chamado de ser presenteado com um privilégio, e o segundo chamado com o intuito de ser convocado mesmo para fazer alguma coisa. Tá? Então, ande de modo digno. Você recebeu um dom, você recebeu um chamado, eu, Paulo, apóstolo, te rogo para que você ande de maneira coerente com aquilo que você foi chamado. Eu já entendi que o meu chamado é um chamado de ensino, de ajudar as pessoas a entender, a desmistificar muita coisa, a simplificar algumas coisas que estão escritas, e através do entendimento de alguma coisa, mastigar, remoldar isso de uma maneira mais entendível, e entregar isso na mão de alguém para que chaves sejam liberadas e vidas sejam destravadas. Tem chamados, por exemplo, que é de evangelismo, que é de libertação, tem vários chamados. E eu não consigo, eu não posso, eu não tenho discernimento, autonomia, não tenho conhecimento para isso, não tenho autoridade para isso, não tenho, não uma regra isso, mas eu não tenho a permissão do Espírito Santo para poder ir lá e fazer agora eu vou começar o Ministério de Libertação Espiritual. Posso fazer sim, se for da vontade do Espírito, mas não é uma coisa que move meu coração, nem que eu fui privilegiado com esse dom de fazer algo nesse sentido. Tá? Como também várias pessoas têm o dom, não têm o dom de ensinar e mesmo que tentem, não conseguem fazer ou não fazem bem feito. Não estou falando nem que eu faço bem feito, a gente está começando uma caminhada, mas quem confirma esse ministério, quem conduz essa formação é o Espírito Santo, de acordo com o que a gente foi chamado. Então, existe uma seara, sabe? Existem áreas da nossa vida que nós somos chamados e em serviço que nós vamos exercer. Ensinar é mais importante do que libertação, por exemplo, do que o profetizar, do que pastorear. Não sei. Depende da necessidade de quem está ouvindo. Então, se existissem só pastores, só mestres, só evangelistas, só apóstolos ou só profetas, outras 4 áreas da vida seriam descobertas, né? Não existe uma coisa mais importante que a outra, porque todas juntas completam o corpo, completam o todo.
E a maior dificuldade que alguém pode ter, talvez alguém como líder, a maior dificuldade que ele pode ter é de liderar pessoas que não foram chamadas para servir. Que estão lá fazendo alguma coisa porque acha que tem que ajudar, porque não merece receber nada, tipo assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa porque já que eu estou aqui, eu preciso ajudar. E a maior dificuldade é essa, porque essa pessoa vê dificuldade, vê impedimento, vê defeito nas coisas, a língua funciona demais e isso atrapalha, sabe? Isso atrapalha. Mas gente que foi chamada sabe a quem serve. O Espírito que testifica, sabe? É o combustível dentro dele, é o Espírito Santo. E independente do que acontece ao derredor. Ao derredor, ele sabe que ele está servindo a um bem maior e a um ser maior que está direcionando e está guiando. Então, vou falar de novo. Servir é um chamado, é um privilégio que o Espírito Santo dá. Não fuja do ministério, não fuja desse chamado. E outro, não tente fazer alguma coisa que você não foi chamado para fazer. Ah, mas como é que eu sei disso, Thales? A paz do seu coração, sabe? A maneira que você exerce esse trabalho. A maneira que você foi chamado, você está disposto a fazer. Às vezes alguém fala assim, vamos fazer uma missão urbana, vamos para a rua entregar marmitex. Tem gente que vira a cara e torce o nariz. Tem cara que ama e vai fazer com amor, sabe? Com compaixão. Acho que esse é o primeiro sintoma para a gente encontrar o que a gente foi chamado para ser. Já falei de servir é cultuar. Já falei do serviço ao corpo, né? Que o ministério é a completude do corpo de Cristo. Então, que todas as coisas funcionam todas as coisas devem trabalhar para que o corpo funcione de uma maneira íntegra. Tá? E aqui é um dom. Dom significa presente, dado por Cristo. Tá bom? 1 Coríntios 12, versículo 4 e 5, fala assim, ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A gente vai falar daqui 2 aulas, talvez, sobre os dons do Espírito. São presentes que o Espírito dá. E os ministérios é dado pelo Senhor, a qual nós declaramos Senhor de tudo. Quem nós declaramos como Senhor de todas as coisas? Senhor da nossa vida. Senhor Jesus Cristo. Tá? Sobre o chamado para servir. Paulo adverte que a gente ande de modo digno, ou seja, correspondente ao que a gente foi chamado para fazer. Fazer isso com humildade, com mansidão e perseverança. Efésios 2, se eu não me engano. Peraí, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, eu já confirmo o texto. Tinha que ter colocado aqui isso. 4. Efésios 4. Efésios 4, mas é 4 que eu mandei no grupo, né? É. Eu marquei aqui. Você já leu? Já. Tá vendo que aluno aplicado? Efésios. Efésios 4. Espera aí. Perfeito, Thiago, é isso aí. Efésios 4. Quer abrir aí? Deixa eu abrir aqui, para a gente poder ler junto. Efésios 4. Vamos lá, galera. Vou pegar aqui rapidinho. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. O que significa isso? Com continuidade, com perseverança, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos, em todos vós. O que Paulo quer dizer aqui? A gente precisa andar de acordo com o que a gente foi chamado. Com humildade. Porque a gente precisa ser humilde, a gente precisa ser manso e a gente precisa perseverar nisso. Por quê? Quando a gente não é humano, quando a gente não é manso, quando a gente não é humilde, muitas vezes as pessoas que confrontam a gente, nossa, eu sou pastor, eu sou mais importante que você que é evangelista. Cara, dá uma vontade de ser pastor, porque a gente olha pro cara, acha que o negócio dele é tão legal, que eu queria ser alguma coisa mais importante, igual ele. Talvez porque o cara está em evidência, dá vontade de estar em evidência também, e o seu chamado não é para estar em evidência, mas é para estar atrás da cortina, fazendo com que a obra funcione.
E humildade e mansidão é necessário para que essas coisas aconteçam, sabe? Para que a gente consiga entender que nós, independente da posição que estejamos, somos corpo, trabalhamos para o benefício de um corpo. E longanimidade, porque a gente precisa de ter continuidade nisso. Porque talvez por pequenas coisas que as pessoas falam, a gente insiste em parar. Talvez alguém te questiona, a primeira reação é parar. Talvez alguém te critica ou te inferioriza e a primeira reação nossa é parar. Ou às vezes a gente insiste em continuar, mas acaba parando. Imagina se qualquer função do seu corpo parasse, porque decidiu não mais fazer isso. Se uma célula do seu corpo para, se um órgão do seu corpo para, se uma função do seu corpo para. A Gabi falou na célula na semana retrasada sobre ser grato às pequenas coisas, ao movimento do dedinho, à função do pé. E é legal isso. Eu falei agora que eu perdi a função do dedinho aqui e a dificuldade que eu estou tendo. E o corpo sente muito de qualquer coisa que perde. Vou parar de gravar, vou contar um caso, meu irmão, para vocês aqui. Não pode ficar gravado, não. Mas é isso, sabe? É essa necessidade de ser longano, de ser contínuo, de ser humilde e de suportar uns aos outros em amor, cara. Porque se não tem amor, a gente não consegue nem se suportar na hora. A gente se sente tão a mais ou tão a menos que a gente olha para o outro e não consegue se suportar. Ou a gente olha para nós mesmos e não se suporta, não se mantém dentro do que Cristo nos levantou para poder exercer. Ok? Entendido? Com o intuito de quê, velho? Olha isso que legal. Qual que é o intuito de tudo isso que Paulo disse? Qual que é a necessidade que essas coisas aconteçam? Preservando a unidade, cara. Apesar de sermos muitos, apesar de estarmos em várias denominações diferentes, vários ministérios diferentes, nós somos um. Temos um só. E é tão triste quando a gente vê um que é um falando do outro, que ele acha que é outro, mas na verdade é ele mesmo. O cara sai de si e fala mal do corpo em que ele faz parte. Seja a igreja católica, seja a igreja não sei o quê, seja a denominação X, Y. Falar mal das pessoas, falar mal das coisas que foram feitas, falar mal do que foi construído. Isso é tão triste porque é a unidade. E Paulo fala assim, ó, assim, sabe, Dani, assim como é que você disse uma vez que existe só que é um único Senhor na sua vida, entenda que é um só corpo. Assim, João, que você falou que você só tem uma fé, assim é um corpo. Assim, Tiago, quando você falou que o batismo é um só, assim é um só corpo. Se a gente não duvida que nós temos um só Senhor, se a gente não trabalha como se tivessem dois senhores, se a gente não trabalha como se tivessem duas fés, como se a gente não vive como se a gente tivesse que batizar mais do que uma vez, por que a gente vive como se o ministério não é um corpo só? Como é que a gente vive tratando os ministérios como se fosse igrejas diferentes, pessoas diferentes, corpos diferentes? Óbvio, tem gente que não faz direito. Óbvio, tem gente mal intencionada e gente que quer, infelizmente, trabalhar contra a obra. Mas esse é um problema dele, da função dele no corpo. Mas que a minha função, a função do meu corpo, aconteça e trabalhe de uma maneira correta. Então, conseguindo me ouvir ou tá picando a ligação? A chamada? Tô conseguindo ouvir direitinho. Tá perfeito. Tudo certo. Então, vamos lá. Vou pular de página aqui. Quem dá os ministérios? Quem quer chutar? Quem que entrega os ministérios? Já vou adiantar da próxima aula. Os dons são do Espírito. E os ministérios, quem dá? Ah, tá. Peraí que eu li isso. Deus. Cristo? Isso. Paulo fala assim, existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Isso. E ele fala assim, versículo 4 ou 5, que quem dá, senão aquele que desceu do céu, só pode descer do céu quem já esteve lá e tal. Isso, e há várias operações, ou seja, a maneira que o Espírito opera e a maneira que os ministérios operam. E quem define isso é Deus. Existem 9 dons do Espírito, existem 5 ministérios, e as operações, a maneira de operacionalizar isso, que é Deus que faz, são infinitas, tá bom? De novo, 9 dons do Espírito, 5 ministérios que a gente vai conhecer agora. E a maneira que Deus opera isso, como é que esses ministérios se levantam, como é que essas pessoas trabalham, como é que os frutos que essas pessoas vão colher, com quem essas pessoas vão trabalhar, Deus que define. Por isso que a gente, às vezes,
acha que faz um ministério perfeito, olha para alguma coisa diferente do que você faz e julga imperfeito. Talvez não, mas a perfeição ou não do trabalho daquela pessoa é Deus que está fazendo. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma igreja neopentecostal aí, vamos evitar falar de denominação, mentira, não vou não. Você olha para Mundial, para Universal, Sai da Nossa Terra, para a Igreja da Graça, você olha e imagina assim, cara, o povo lá só quer roubar dinheiro, o povo só quer pedir dinheiro, quer enganar o povo. Não sei se todo mundo pensa assim. Eu penso sim que eles não fazem um trabalho muito transparente, um trabalho muito honesto, sabe? Mas é só a minha opinião em relação ao trabalho, não às pessoas, tá? Entendi. Mas a operação da obra de Deus são tão infinitas que se for uma maneira de Deus operar dessa forma e que a perfeição desse trabalho, quem vai entender e julgar isso é Cristo, é Deus, eu não tenho que julgar o mérito disso, né? Eu julgo a minha percepção disso, mas não o mérito. Talvez porque a minha percepção disso e o meu senso crítico, João, que é o contrário de falar mal, mas é necessário que a gente tenha um senso crítico, é que vai te falar se o que você faz é correto ou o que você faz é incorreto em relação ao seu ministério. Porque Deus não chamou a gente para fazer igual aos outros. Deus chamou a gente em unidade, mas para que cada um age de acordo com a vocação que for chamado. Então, às vezes o meu jeitinho de falar, de conversar mais fiado, de conversar de um jeito menos formal, de andar com uma roupa menos formal, de pregar de uma maneira menos formal, muitas pode ser olhado por um cara mais tradicional, um cara mais sisudo, e falar que eu não estou fazendo bem feito. E eu posso olhar para ele e falar, cara, se fosse você no altar, eu não ia nem ouvir, porque meu ouvido dói, enfim. Mas as operações são infinitas, então, assim, Deus pode estar trabalhando, Deus está trabalhando do jeito que ele faz, do jeito que eu faço, do jeito que você vai fazer, independente do que você acha que é legal, do que você acha que é admirável. Muitas vezes a unidade depende da sua diversidade, da maneira que você trabalha, tá bom? Foi profundo agora, hein? A unidade depende da sua diversidade. Caramba, vou anotar isso. Até anotei aqui. Vou postar no Instagram. Depois me manda, João. Tá gravando, né? Tá gravando. Vai rolar. Mentira, gente. Então vamos lá, ó. Eu ilustrei aqui na figurinha que existe um só corpo. Coloquei as caveirinhas aqui, mas como se fosse um só espírito. Tá, gente? Nós somos um só. E Deus é Pai de todos. Então, assim, estamos todos trabalhando, mesmo Cristo o cabeça de tudo, o corpo e o espírito, trabalhando em prol de levar uma mensagem que foi plantada, que foi semeada, que foi criada, foi gerada por Deus lá atrás para nós. Né? E esse Deus é o Deus que sabe do fim das coisas antes do princípio, Rodé. Quando Deus foi falar com Adão no Éden, ele precisou usar uma linguagem. Os especialistas dizem que foi o hebraico, sabe? Que é a língua original das coisas. Mas o hebraico, independente disso ou não, é uma língua que fala muito a respeito de Deus para mim. Porque você já reparou que o hebraico a gente lê de trás para frente, né? Começa da direita para a esquerda. Começa do final do livro para frente. Se você estivesse pegando um livro aqui no Brasil e ele tivesse escrito em hebraico, vou pegar meu caderninho aqui, ó. Então a gente geralmente lê do princípio para o fim. Na verdade, o hebraico você lê do fim para o começo. E é o Deus que sabe todas as coisas, ele faz saber o fim no começo. Sabe? Por que Deus criou Adão e Eva se ele sabia que eles iam pecar? Por que a maldade de Lúcifer nasceu dentro deles? Como é que Deus permitiu que a maldade de Lúcifer... Eu não sei responder essas perguntas, mas eu sei que ele já sabe do final antes do começo. E se o propósito dele, se a vontade dele é boa, e porque é boa, ela é agradável, e porque ela é boa e agradável, ela é perfeita, independente do meu entendimento ou não, eu sei que existe um propósito maior e eu escolho confiar. Não porque a fé ela é alguma coisa irracional. Não. É porque se eu estou tratando com uma coisa que não é natural, uma coisa que é sobrenatural, quando eu consigo colocar ela dentro da minha mente natural, eu estou reduzindo o sobrenatural a uma coisa natural. Vocês entendem isso? Como é que eu vou entender toda a operação de Deus, todas as coisas que Deus faz? Por que isso? Por que o mal existe? Como é que eu vou entender? Não porque isso não é porque eu acredito que a fé é avessa à razão. Não, mas tudo que eu racionalizo precisa caber na minha cabeça. E como é que uma coisa sobrenatural vai caber numa coisa natural? Então, assim,
a gente entende algumas coisas, a gente entende o que é que nos é revelado, alguns padrões, algumas coisas sobre o caráter, da forma que Deus trabalha, mas não o motivo das coisas que ele fez ou porque ele deixou de fazer as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que um dia nós vamos ter entendimento quando a gente estiver na glória, mas uma coisa Agora é só aceitar. motivo. Thiago, porque você faz as coisas e eu não preciso nem perguntar por quê, velho. Não, sim, eu penso a mesma coisa. Se eu acho certo, se eu acho errado, independe, velho, é você quem faz. E eu não preciso saber, eu não preciso nem entender a justificativa dos seus atos, quem dirá de Deus. Tem. Isso. Você eu consigo compreender, porque a gente está no mesmo plano, cara. A gente pensa com a mesma mente natural. Mas é Deus, velho. Deus é sobrenatural, irmão. É impossível que eu entenda o sobrenatural na minha mente, que é natural. É o que eu penso. Exatamente o que você falou. Eu acho assim. Eu sei que é algo bem maior do que eu, exatamente nisso, sobrenatural, e que eu acredito e que eu aceito e vejo que é algo que não vai caber a mim agora, nesse momento, tentar compreender, porque senão eu vou pirar de tudo. Mas Deus fala, Tico, Deus revela, Deus não te deixa enganado, Deus cuida muito dos detalhes, sabe? Mas ele sabe o tempo de dizer, ele sabe o tempo de falar. E às vezes, se você sabe do desafio antes de ir, pode ser que você não vá. Depois que você foi, passou o desafio e viu que ele te sustentou, ele te fala, ele te mostra no silêncio, apenas pela vitória, sem falar nada. Ele te mostra que ele teve com você, porque você, no seu íntimo, sabe que sozinho você não tinha conseguido. Sim. Então, é o seguinte, o tempo todo. Pode falar, Tico. Quer falar? Não, é o que você está falando, é o tempo todo. Eu estou a cada dia sob novas transformações, novas previsões. Cada dia me mostra uma coisa que sozinho eu não ia ver. Te entendo, irmão. Entendo. Acho que todo mundo entende, né, Dani e João? Uhum. Sim. A gente é 100% dependente dele, né? Não adianta. 100%, o tempo todo. Essa semana passada, né? Que a semana começou. Vamos lá. Efésios 4, 12, 13, 14, 15. Tá aqui no cantinho, ó. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Simples, direto, mais direto do que isso, eu acho que a gente não consegue entender. Para que servem os ministérios, galera? Preparar os santos. Preparar a gente para quê? Para fazer a obra do ministério. Para que fazer a obra do ministério? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós estamos construindo um corpo. Até que todas as partes do corpo, alcancemos a unidade da fé, ou seja, estamos em uma fé única, de verdade, tão exclusiva, tão personalíssima, e da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a gente consiga chegar na unidade de entender a fé e o conhecimento de Cristo. A gente alcança uma coisa que a Bíblia chama de estatura do varão perfeito. A gente chega no ponto de ser imperfeito como Cristo, exercendo o ministério, ou seja, edificando o corpo de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e ensinamento, tá? E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que a gente propôs quando a gente começou esse discipulado? Amadurecer a gente. Nós fôssemos mais maduros, para que a gente não fosse induzido a erro, não se escandalizasse com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que falasse alguma coisa sobre Cristo, sobre o Evangelho com vocês, a gente tivesse maturidade suficiente de entender o processo de aperfeiçoamento daquelas pessoas e não criticar, e não julgar, e não apontar dedo, mas ter maturidade de associar isso, enxergar em que ponto você está, que ponto que ela está, ou se você já passou por aquele ponto, você ainda vai alcançar aquele nível de maturidade. É isso que a gente está falando. Antes, seguindo em verdade e em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabe, gente? Exercer os ministérios, praticar os ministérios, leva a gente ao nível de maturidade que a gente está procurando. Que é de não se escandalizar,
que é de conhecer, de revelar a identidade, a nossa identidade de filho e revelar a nossa busca por conhecimento, por entendimento, diretamente da fonte que é Cristo. E não ser induzido a erro com outras pessoas. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Aqui embaixo eu escrevi um versículo que eu achei bem legal sobre o corpo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É cada parte, auxílio de cada junta, cada pedacinho do corpo que edifica um corpo só para a edificação de si mesmo. Quando a gente se apoia, quando a gente exerce, quando a gente cresce junto, a gente edifica a nós mesmos. Quais são os 5 ministérios para acabar? A gente faz uma analogia com os dedos da mão, tá? Dedo polegar do apóstolo, do apostolado, profeta, evangelista, o dedo da aliança é o dedo do pastor e o dedinho é o dedo de mestre. O dedo do apóstolo é porque ele toca em todos os ministérios. Ele alcança todos os ministérios. E o dedo do mestre é porque ele entra em qualquer buraco. Essa é a brincadeira. O dedo do pastor é o dedo da aliança, enfim. E é isso, cara, porque... Profeta aponta. O profeta aponta. E é isso, porque e a gente entender isso é necessário. Olha uma coisa que eu vou destravar de vocês hoje. A gente conhece vários apóstolos hoje na televisão, né? Um deles, famosíssimo, é aquele Valdemir de Santiago, do Chapeuzinho, que está sendo perseguido. Mas é uma discrepância tão grande desse novo apostolado com o apostolado bíblico. Porque o apóstolo, vocês estão enxergando bem aí, do latim, é escrito, quer dizer sobre alguém que é enviado para longe. Apó é um prefixo do latim que fala longe, que remete à distância, a lugar longe. Tá? Então, por exemplo, apóstolo é alguém que foi enviado para longe. Apocalipse é alguma coisa longe. Quer saber o que é? Quer ou não quer? Quero. Se você pergunta nada, não quer saber de nada também. Apocalipse é o seguinte: apó é longe. Calipse vem da raiz da palavra calipto. Tipo, eucalipto. Então, o eu é bom. No latim é bom. E calipto é sombra. Então, eucalipto é boa sombra. Eunice é boa vitória. Uma ideia, eulália, enfim. Apocalipse é longe da sombra, ou seja, revelado. Você acha que Apocalipse é um livro, um monte de vezes Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, ou revelado. Entendi. Apóstolo é alguém que é enviado para longe. E eu tive um confronto tão forte essa semana, porque eu estava montando isso e falando, cara, acho que eu vou dar um exemplo de apostolado. Aí chamei um amigo meu. Falei, cara, o seu ministério é apostolado ou é evangelístico? Ele falou, é um tema polêmico e tal. Cara, eu não consigo enxergar esse tipo de apostolado, como é o Valdemir e de vários outros que eu citei, como um apóstolo genuíno. Porque o apóstolo é aquele que, vendo todos os apóstolos do passado, que a Bíblia revela, é um cara que foi para longe, que incentivou o ministério, que sofreu, que edificou e que morreu de uma maneira mais arrebentada na vida. Eu tenho um amigo que vocês devem conhecer, vocês conhecem ele? Ah, vocês conhecem ele, nós temos um negócio no grupo aí para ele essa semana, o Diego. Lá no sertão, estava aqui na Serra. Ele é venezuelano. Está no norte de Minas, morando debaixo de um calor de quase 50 graus, lá na sombra. Cuidando de uma cidadezinha que tem 400 famílias, que era um quilombo. Tá, passando dificuldade com o povo, sofrendo com o povo. E não é porque precisa, não, tá? Porque tem curso superior, tinha emprego lá na Colômbia. O venezuelano morava na Colômbia, tinha emprego e tudo. Mas tem um chamado, cara. Tem uma vocação que não dá para fugir.
O cara passa por isso. E o sonho dele, ele ora a Deus se ele quis. Se for o plano de Deus para ele trabalhar como muçulmano. Doido para perder a cabeça logo, para ser fuzilado, para morrer afogado, uma coisa. Sabe, cara, esse é o verdadeiro apostolado. Alguém que vai, que se abre, que se dedica, que abre mão de alguma coisa, se dedica a viver alguma coisa, em prol de alguém, em prol de alguma pessoa, para poder edificar um ministério, edificar uma igreja, edificar um corpo, sabe? O cara que vai e que dedica a vida para isso, que se entrega para isso. O profeta é o dom, é o ministério profético. Como foi o ministério de Elias, de Isaías, de alguns outros. Tá? Que revela uma diferença grande do ministério, do dom de revelação, o dom de profecia. Qual que é a diferença? Tipo, profeta, Elias falava assim, ó, pela minha palavra, durante 7 anos não vai chover nessa terra. Aí Deus estava lá e falava assim, agora tem que ficar sem chover 7 anos nessa terra. E o profeta fala, Deus faz, irmão. Elias falava assim, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Caia fogo do céu e consumia vocês. Elias fez um desafio para 413 profetas de Baal. Você fala assim, ó, vocês estão falando que seu Deus, que Baal é o Deus do fogo, que o seu Deus que é o Deus verdadeiro? Vamos fazer o seguinte, vamos orar e o Deus que jogar fogo do céu primeiro é o Deus verdadeiro. Cara, ninguém combinou com Deus para fazer isso, velho. Não tem a passagem na Bíblia que fala assim, Deus, eu vou fazer isso com os profetas, você me dá uma moral aí, tá? Não tem isso, velho. Ele fala e Deus faz, velho. Esse é o profeta, verdade. Esse é o dom, o ministério profético. Esse é o profeta. O dom de profecia, Deus fala, cara. Ele é profeta. Profeta significa, Aibi, é a voz de Deus, alguém que fala em nome de Deus. Fala em nome dele. Alguém falar de fato em nome de Deus, e alguém fala o que Deus revelou e o que Deus mandou falar, entende? Os dois falam em nome de Deus. Só que um fala e Deus faz, o outro fala o que Deus falou, Deus mandou. Bom? Uhum. Ministério evangelístico, vem do grego, evangelistes, evangelho, de boas novas. Evangelho não é uma exclusividade bíblica, eu já estou acelerando aqui para não chegar no horário, mas não é uma exclusividade bíblica. Evangelho, existem vários evangelhos, inclusive dos imperadores romanos, evangelho de César, evangelho de Tácito, enfim. Evangelho significa boas novas. A tradução da palavra boas novas, ou seja, boas novidades. Então, todo mundo que contava uma história e queria deixar registrado uma boa nova, uma boa novidade, escrevia um evangelho. Então, o evangelho de João, as boas novas contadas por João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, contam boas novas a respeito de Cristo. Tá bom? Mas o evangelista é aquele que conta boas novas, aquele que leva as boas novas, aquele que prega o evangelho, aquele que leva a palavra e a experiência do evangelho nos lugares que vai. Tá? O apóstolo, a gente falou do missionário, né? Em tempo integral, aquele cara que viaja, aquele cara que abandona as coisas e que vive para isso. Demos um exemplo. O profeta, a gente falou de Elias. Um evangelista, por exemplo. Alguém quer dar um exemplo de evangelista? É alguém que faz isso? Nada. Vou arriscar, não. Os missionários Perfeito. seriam? Missionário urbano, aquele cara que tem a vida paralela dele, mas que dedica algum tempo para poder fazer missões. Por exemplo, Urbana, que seja viajar, o Branquinho, o Gabriel Magalhães. Exatamente. Ah, entendi. O Ministério de Louvor, trabalha em qual esfera? Qual ministério? Não, eu acho que é evangelístico também, né? Evangelístico, claro, cara, leva uma mensagem através da música. Uhum. Enfim, e tantos outros, tá? Pra gente conseguir entender o que o cara tá fazendo. Ele tá levando, ele tá evangelizando, ele tá... O Paulinho, por exemplo, que pregou aqui, que o Tico viu, ele é um cara evangelista. O cara, apesar de pregar, apesar de ser pastor, o ministério dele ia levar as boas novas, é converter gente, botar a gente para fazer confissão de fé, entendeu? É um ministério evangelístico, por mais que seja pregando e como pastor, tá? O pastor é do grego poimen. O pastor é aquele que apacenta a ovelha. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, que é designado para levar a ovelha em segurança, para aprisco. Designado para proteger as ovelhas do predador. É aquele que é designado a levar as ovelhas até o alimento. Não dar alimento, mas levar as ovelhas até o alimento. Essa é a função do pastor, apacentar, cuidar de ovelhas, levar as ovelhas até o alimento.
todo mundo que prega é pastor? Todo mundo que tem uma igreja é pastor? Todo mundo, apesar de ter um título de pastor aqui, muitas vezes não exerce na Eu íntegra acho que não. pastoral. Eu acho Também que Por acho que exemplo, não. existem gente que é apóstolo, que é chamado pastor. Existem gente que é profeta, que é chamado pastor. Existe gente que é evangelista e chamado pastor. Enfim, vários outros. O pastor ele pode ser um evangelista, ele pode ter uma veia evangelística muito maior do que pastoral. Tá? E por último, o mestre, ou ministério de ensino, ou ministério de doutor, enfim, é como a Bíblia se refere àquele que ensina. Tá? Vem do grego didáscalos, didata, didática, né? Pessoas que têm a habilidade de ensinar as coisas através da idade e da fluidez do ensino. Tá bom? O mestre pode pregar? Pode. Vai fazer bem feito? Vai fazer bem feito. O mestre pode cumprir o ministério dele através de uma aula, através de uma pregação, onde ele expõe algumas coisas, ensina algumas coisinhas, enfim. Você aqui, no caso, é o mestre, né? Sim, o ministério de ensino. Ministério de mestre. Tá? A lesão profética aí, ó. Olha o ataque ao ministério aí. É verdade. 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 Mas, enfim. Mas você está falando que você é mestre? A gente tem uma visão de mestre como mestre, cara, é o master, é o mega, usa. Não, cara, mestre é alguém que ensina. O mestre linguista, né, do professor Girafales. Então, se mestre fosse uma coisa tão excepcional assim, a gente tinha mais respeito pela palavra. Não é, a gente tem uma impressão dessa palavra de elevar o cara a um nível sensacional. Um cara que tem mestrado, por exemplo. Não, um cara mestre na correlação. Existem bíblias que trazem tradução como mestre, outros trazem tradução como ministério de ensino, ministério de doutor, enfim. Mas aí a gente leva a gente consegue entender isso como ministério de ensino, de fato. E é isso aí. Fechou? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Próxima aula aí, ó. Sacerdócio. É pesado. Piada. É aula bônus, se vocês quiserem assistir ela. Não tem slide, não tem nada. Mas ela é top. Quer perguntar alguma coisa? Aí a gente fala, vou parar de gravar e a gente fala. Uma coisa em relação à aula? Essa aula? Eu não tenho perguntas, não. Hoje não. Não, eu só ia perguntar, porque Daí. às vezes tem pessoas, igual você falou, que é titulado como pastor e exerce outro ministério, né? Uhum. E aí isso é pecado? Não, nenhum. Você pode exercer vários cargos, várias funções dentro do mesmo corpo. Entendi. Tá? Você tem um chamado, uma vocação. Desde que você esteja dando conta de cumprir o seu chamado e se sinta chamado para ajudar em outras áreas também, eu, como mestre, se necessário, eu tenho desenvolvido essa habilidade, cuidar das pessoas. Uhum. Apesar de não ser a minha máxima, eu posso ajudar a cuidar das pessoas. E também posso ajudar a evangelizar. Até com as pregações, até com o ensino, de alguma forma. Eu evangelizo de uma determinada maneira. Então você é pastor, evangelista e mestre. Não, eu sou mestre, meu ministério é de mestre. Mas nas horas vagas. Esporadicamente, mas de maneira secundária eu exerço outros ministérios, como todo mundo. Entendi. Ô, Thales. Obrigada. Igual você falou, você teve um chamado, né? A pessoa teve um chamado. Lógico que isso é decorrência da caminhada de todo o crescimento, né? Você foi descobrir, certo? Uhum. Existe pessoas que tem, isso vai de cada um, né? Mas existe pessoas que passam em cada ponto por até descobrir? Não, acredito que não, Thiago. Não, impossível te dar uma certeza absoluta em relação a isso. Mas eu não acredito nisso. Acho que com 5 minutos de mesa a gente troca uma ideia e a gente consegue descobrir o seu propósito. É muito fácil. Sim. Eu falo. Eu pergunto. Você quer saber o seu? A pergunta é essa? Não, assim, na verdade é porque, como eu sou muito indeciso, você me conhece bem, né? Eu sempre pergunto sobre tudo, né? É só para saber. Não, mas a dúvida é para tentar descobrir o seu ministério? Também depois. Então, tem dúvida do seu ministério? Assim, pelo menos.
Hã? Eu não mudar nada no seu caráter, na sua forma de pensar, eu te enxergo como um grande pastor, irmão. Amém. Amém. Eu também tenho dúvida do meu ministério. Você tem um coração enorme, uma habilidade enorme de cuidar das pessoas. E pastor não é quem prega, pastor não é quem evangeliza, pastor não é profeta, pastor é quem cuida e apacenta das ovelhas. Entendi. É, que eu tava vendo. Perfeito. Entendeu? Amém. Mas para pastor tem que ter igreja, tem que ser. Não, cara. Pastor é quem cuida e apacenta a ovelha. Não sou um pastor é levar as ovelhas em segurança, é levar as ovelhas até o alimento. Isso é importante, ter esse conceito. Entendi. Fechou? Bora gravar aqui. Fechou. Eu. Ô, Thales, você Beleza. podia falar, antes